Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Nomadcast. Como sempre, estou aqui com a Ana Paula Cunha. Oi, Ana. Olá. E hoje recebendo o nosso diretor regional Centro-Oeste, Caio Miranda. Oi, Caio, seja bem-vindo. Bem-vindo, Caio. Obrigado, gente. Uma honra estar aqui mais uma vez. E tem muita coisa interessante para a gente conversar hoje, né? Então, desde já, qual que é o nosso assunto, Caio? Hoje nós vamos falar sobre holding familiar. Vamos falar de proteção de patrimônio e um pouquinho mais. E esse tema é muito interessante, eu sei que desperta muitos interesses. Mas, enfim, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, Caio. Como que você chega no direito? Primeiro, como você escolhe o direito, como você chega no direito imobiliário e a sua expertise aí com holding. Eu, na verdade, a minha ânsia pelo direito vem desde sempre, na verdade, desde pequenininho mesmo, desde muito novo. Segundo minha irmã, eu já convenci a minha mãe que eu não queria dormir na escola, então eu convenci ela e a professora. Então eu li a Constituição com 8 anos. Então a paixão pelo direito já vem daí. Apesar de eu ter traçado outros caminhos ao longo da vida, fui para outras áreas, tenho curso técnico em outras áreas, até comecei a fazer outra faculdade, foi de arquitetura, nada a ver com direito. Devido aí, realmente, meu pai sempre foi muito empreendedor, ele trabalhava muito com a área de imóveis planejados, só que eu sempre tive esse tino voltado para o empresarial, e como a gente trabalhava com móveis, voltado a algo também para arquitetura, sempre com imóveis. Então essa paixão do direito já vem. Então eu fui ficar um tempo morando fora, fazendo um curso, logo quando eu retorno, minha mãe me falou assim: Caio, por que você não faz o vestibular de direito? Então eu fiz, passei e retornei para onde eu realmente queria, me encontrei muito na advocacia. Sempre quis ser advogado, ao contrário de alguns colegas que sempre quiseram concurso, etc. Não, eu entrei na faculdade para advogar. O objetivo era advogar e ali no 5º período eu já tinha determinado as minhas áreas, que era justamente que eu ia trabalhar com empresarial e com imobiliário. Diante disso, começou a ter um conflito, porque o imobiliário é todo um universo. E, por outro lado, o empresarial é outro universo. Só que eu falei, tem que ter algo para poder juntar essas duas coisas. Que concilia as duas coisas. Que concilia as duas coisas. E aí eu recordei das experiências que eu tive. Com 23 anos, eu fui sócio administrador de uma empresa. E que nessa empresa, um dos sócios investidores era vinculado a um jogador de futebol. E aí, na época, eu vi eles conversando, né? Não tinha nada a ver com o nosso negócio, mas vi ele conversando sobre holding. E aquilo me deu um estalo, e aí foi quando eu comecei a estudar, fazer todas as formações, fazer todos os preparos. Estou até terminando uma pós de advocacia empresarial que fala de compliance também. Então, esses universos se encontraram, né? Eu falo não que colidiram, né? Na verdade, eles se encontraram. E aí vem daí todo esse amor que eu estudo holding há mais ou menos desde 2022. A gente vai fazendo um estudo minucioso disso aí, justamente para trazer essa solução, essa proteção para os clientes. E quando a gente fala sobre holding familiar, a gente entra com uma parte societária mais pesada, né? Porque a gente entra com a questão de regular algumas situações ali entre sócios. Então, assim, quando a gente fala muitas vezes só na holding patrimonial, a gente não tem essa relação. Às vezes a pessoa, estou trazendo um imóvel, eu estou trazendo meu patrimônio para dentro de uma pessoa jurídica só porque eu quero me proteger. Mas não, quando a gente fala do familiar, tem a relação societária junto. Perfeitamente. É o que eu costumo falar muito, e quando a gente fala de holding familiar, a gente sai do direito sucessório, sai de toda essa questão do patrimônio da família, até muitas vezes do direito imobiliário, que está atrelado, mas evidentemente a gente sai um pouquinho e vai totalmente para o direito societário. Por quê? Porque o contrato social e também o acordo de sócio vão ser os dois principais documentos que vão reger a vida patrimonial daquela família. Sim. Então, por isso, uma holding familiar, né? Apesar desse conceito nos últimos tempos ter caído um pouco, né, numa briga, né, vamos dizer assim, em verdade é um conceito que ele amplia, ele é mais amplo para amparar, porque a holding patrimonial, ela está dentro da familiar, a holding mista, que é o conceito originário de ter ações e ter patrimônio, né? Então, tudo isso está ali junto. E aí, quando a gente vai começando a constituir isso, o contrato social e o acordo de sócio são os principais pontos que vão trazer essa segurança jurídica que a família espera. Então, assim, Caio, até para as pessoas que estão agora ou pretendendo atuar na área, é bom talvez você começar a pincelar o porquê da escolha da holding familiar em comparação ao procedimento do inventário. Ou até mesmo o procedimento da doação de imóveis, né? Porque muitas vezes a gente consegue adiantar grande parte de uma posterior partilha, mas a gente conseguiria fazendo a doação desses imóveis, mas por que constituir no formato de holding? Testamento. Sim. Né? Porque também você ali coloca a sua vontade. É verdade. Mas aí o testamento a gente entraria dentro do inventário, né? Porque Mas ele precisa ser... pincelar isso. Sim.
Vamos lá, olha, o que acontece? É o que eu falo que, pelo menos nas minhas experiências, a maior parte dos casos que chegam no escritório, 90% são casos de hold. Por quê? Vamos lá, primeira questão do inventário. Hoje, se a gente for estudar o inventário, for ver a questão do inventário, naturalmente nós vamos ter um honorário de advocados para nós, como advogados, excelente, né? Sim. Né? A questão do inventário. Porém, que a gente sabe que é moroso, que é extremamente detalhista, não que a hold não seja, mas ele é muito moroso. E que muitas vezes o cliente, para o inventário extrajudicial, ele não tem todos os valores, que é mais sério, mas ele vai gastar um pouco mais. No judicial, você tem todas aquelas questões, é contencioso, muitas vezes tem uma discussão, né, entre a família e etc. Então, a primeira vantagem da hold referente ao inventário, antes de falar de valores, eu vou falar da morosidade, do tempo que vai ter. E principalmente, é um momento que a família está sofrendo. Morreu uma pessoa. Então, é sério que naquele momento que morreu alguém que você está... vamos falar de nós, né? Uma mamãe, um pai falece. Então, a gente não está no melhor estado. E a gente tem que pensar, não, eu tenho que pagar rápido para meter uma isenção do imposto. Para eu não ter multa. Para não ter multa e etc. Então, ou seja, uma isenção não, um abatimento, né? Um abatimento. Então, é o melhor caminho? Não vejo dessa forma. Segundo ponto, muito importante, é o controle do patrimônio. Então, enquanto em vida, a hold você faz em vida. O inventário, você faleceu, seus filhos, né, seus herdeiros, né, melhor dizendo, eles que vão se virar, como diz no popular por aí, e vão fazer. E aí o terceiro, que é o mais importante, é a questão do custo. Então hoje há uma estimativa, que a gente sempre faz esse estudo no escritório, em todos os cursos que eu fiz, há essa estimativa que é o seguinte, hoje o inventário ele gira em torno de 10% a 40% do patrimônio. Por que 10% a 40%? Vamos expressar isso melhor. Nós temos emolumentos cartorários que são altos. Nós temos, fora os emolumentos, né? Vamos incluir aí, emolumentos só, né? Algumas partes. Vamos falar também, tem o ITCD, né? O ITCMD vai aplicar ali. Nós temos toda a questão também voltada dos honorários de advocatícios. Então, só nisso aí, a gente já está falando de 15% a 20%. E aí, vamos entender, vamos pensar no cenário que aconteceu, inclusive, recentemente em Divinópolis. Né? Foi mais ou menos há 1 ano e meio atrás. Um casal faleceu e deixou um filho. Eles tinham um alto padrão de vida, tinha um veículo, o veículo deu perda total, né, nesse acidente, tinha um pouquinho de valor em conta, só tinha uma empresa, a empresa também era deles, eles que geriam toda a empresa não tinha recurso, e tinha um imóvel que valia 1 milhão. Como que um filho menor, deixaram 2 filhos, infelizmente, como que filhos menores, eles teriam, será que 200 mil? 400 mil na conta? Não, o que vai ter que acontecer? Eles vão ter que vender esse imóvel de 1 milhão. E como você tem pressa para poder resolver e para manter uma condição financeira, o que vai acontecer? Eu vou vender com deságio, vou vender com desconto. Então aí eu vou perder mais ali 5, 10, 20% do valor do imóvel. Então na hora que a gente vai ver, devido à situação que se encontra uma família, porque são raras as famílias que têm um planejamento patrimonial específico, e é isso que eu falo da hold, que é a quarta grande vantagem, é o planejamento patrimonial da família. Então fala assim, Caio, você faz hold familiar? Sim, mas não é isso que a gente faz no escritório, a gente faz um planejamento patrimonial da família. Então, ou seja, aquele sistema de hold a ser realizado vai ser algo que vai ser não só para a próxima geração, mas para várias gerações. Então aí responde essa primeira pergunta, né? Por que não um inventário? Porque aí eu vou acabar deixando uma grande parcela dos meus bens para o Estado, ao passo que na hold eu não vou fazer isso, né? Então isso ao longo aqui do podcast a gente vai tratando mais minuciosamente. E por que não a doação? Porque a doação eu deixo de ter o controle, né? A maior parte das pessoas doam, coloca a reserva de usufruto. Até o usufruto esquece de colocar o vitalício, mas coloca o usufruto. Então quase vai dar a regra, é a mesma coisa. Mas eles esquecem de colocar cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Essas 3 cláusulas, ou seja, o herdeiro, ou seja, melhor dizendo, o que recebeu a doação, filho, né, ou um sobrinho, quem seja, que recebeu o bem, ele não vai poder vender o bem, tem essa cláusula. Né? É claro que quando tem uma questão do usufruto é muito mais difícil, é um direito real e etc. Né? Não tem a questão de comunicabilidade. E aí eu não quero que aquele bem comunique com o futuro esposo ou esposa. Né? E também tem a questão de, será que esse bem não é passivo de penhora? Né? Então, ou seja, pode ser penhorado, mas a pessoa vai ficar porque tem um direito real de habitação, vai permanecer ali, mas ele vai ter uma penhora, pode ter um problema. Existem casos de julgados, por exemplo, até em questões trabalhistas e questões tributárias, que se o bem foi de alto valor, pode se vender e depois comprar um imóvel que seja manter o mesmo padrão. Né? Então, ou seja, tem imóveis que, por exemplo, um imóvel no centro da cidade, que vale 1, 2, 3 milhões, e ele vai ter um padrão de casa idêntico
a uma casa, por exemplo, num bairro com um valor menor. Então, há decisões que é o único bem, mas é um valor vultuoso, então, de repente, pode perder aquele bem. Então, a doação não é o melhor caminho, porque eu não tenho controle do bem. Já na Hold se tem o controle do bem. É isso que é o mais fenomenal da Hold. Eu continuo tendo o controle desse bem. Ô Caio, então a Hold é constituída pai e mãe. Então, né, pai e mãe, e depois, nesse primeiro momento, a gente traz todo o patrimônio para dentro da pessoa jurídica, e no segundo momento, então, a gente faria uma segunda fase de doação de cotas. Isso. Tem duas formas de fazer isso. Quando a gente fala da constituição da Hold, seja o avô, o pai, a mãe, quem tem patrimônio, e aí, de repente, tem um caso muito específico, a gente tem lá no escritório, que é um filho só. E aí, olha a mágica do direito societário acontecendo e dessa estratégia de planejamento. Ela tem um filho só e esse filho, ele tem certas questões, né? E que ele muitas vezes acaba dilapidando o patrimônio. O que acontece, então? Nesse caso, ela queria inserir 2 sobrinhas. Para quê? Para que através da gente, dentro do contrato social, mais uma vez, o contrato social, o acordo de sócio vai fazer completa diferença. Para que tenhamos gatilhos, para que ele não possa tomar determinadas decisões sozinho após o falecimento dela. Por quê? Porque senão ele vai pegar, destruir todo o patrimônio e vai ficar sem nada. Essa é a preocupação dela. Então, ela nem precisaria constituir uma Hold. No caso dela, ela está constituindo para poder fazer isso. Ela poderia doar, poderia fazer uma série de coisas, porque nesse caso não precisava. Ela tinha até mais imóveis, mas seria 2 específicos ali que ela queria deixar. Mas ela colocou porque tem dinheiro em conta, uma série de coisas para protegê-lo e ele ter esses rendimentos e ter uma vida tranquila na ausência dela. Então, ela colocou 2 sobrinhas que, na verdade, não seriam herdeiros diretamente, e que vão estar ali para o quê? Para proteger. Elas vão ter acesso a todo o patrimônio? Não. Mas elas vão ter poderes para poder preservar aquele patrimônio em prol desse primo. Né? Então, isso é fenomenal. Então, sim, em primeiro momento, nós vamos constituir o CNPJ, né? Colocar o patrimônio dentro. Pode ser um ou mais. Se tratando de sistema de hold familiar, não é um CNPJ apenas. Porque o que eu gosto particularmente de fazer, até uma estratégia para aqueles que quiserem atuar ou estudar mais sobre a área, é separar o que é patrimônio de risco e o que não é. Né? Então, ela tem uma empresa e essa empresa tem um imóvel próprio. Será que compensa realmente a gente colocar dentro dessa mesma empresa? Não, vamos colocar numa empresa separada e vamos fazer um contrato de cessão de uso, de repente de comodato, ou até de um contrato de locação, até para gerar renda nessa nova empresa. Aí eu tenho imóveis que vão ser locados, imóveis que vão ser vendidos, vamos colocar em outro CNPJ, né? E um outro aqui só para residência, só para que é residencial, aquilo que não tem nenhum tipo de atividade de risco. Isso vai facilitar bem a gestão do patrimônio da família. E aí sim, no segundo momento, nós vamos tratar de doação de cotas, onde a gente pode doar e sim vai incidir o imposto, ou então a gente pode tratar de uma doação de valores e os filhos comprarem essas cotas. Que aí é uma outra estratégia fenomenal que pode acontecer. A compra de cotas, inclusive, com a distribuição do lucro, não Exatamente. é isso? Mas aí quando você doa dinheiro, você vai pagar o ITCD. Sim, mas aí se for compra e venda nas cotas, não. Mas aí que tá Como é que ele vai ter renda, se for um menor? Mas aí vamos lá, por exemplo, nesse caso, o pai ou a mãe pode doar o valor para o filho e até 90 mil FENs, que vai dar mais ou menos em torno de 475 mil reais, há um abatimento. Sai de 5% hoje e vai cair para 2,5%. Então eu posso, dependendo da hold, ou dependendo da estratégia que eu quero adotar, pode doar aí eu posso fazer isso e aí depois eu vou doar essas cotas. Então eu não preciso fazer diretamente já nesse segundo momento, porque apesar da estratégia ser, vou doar cotas para que depois eu não me preocupe com o inventário, dependendo do cliente, evidentemente, se for um cliente novo, um cliente que tem ainda uma boa saúde, um tempo de vida, não precisa ser feito tudo no mesmo ano, pode ser feito isso gradativamente. Então, vocês vão fazer nesse primeiro momento, porque aí eu consigo pelo menos esse desconto nos 2,5%, né? E aí, na hora que compra as cotas, não incide mais nenhum imposto. Na compra de cotas? Na compra de cotas. Porque assim, antigamente a gente tinha a questão da isenção total ali no momento de integralizar, não tinha o ITBI. Porém, em vários municípios que teve uma alteração legislativa, a gente tem hoje a cobrança do ITBI com relação à diferença, né? Isso. Então, quanto que o imóvel está declarado no imposto de renda e quanto ele efetivamente vale, valor de mercado. Sim. Então, se cobra e tem o ITBI ali. Então, essa cobrança de ITBI que antigamente não existia e que passou a existir, então, muitas vezes é pago o ITBI agora e, no momento, em vez de fazer a doação de cotas, faz a compra e venda dessas cotas para os filhos, mais para pagar com adiantamento de lucros.
Isso. Não, com lucro, né? Com o abatimento do lucro ao longo dos anos. Muitas vezes pode ser com abatimento de lucros, ou posso doar o dinheiro mesmo, efetivamente, e entrar. O que particularmente eu prefiro. Por quê? Porque há uma questão, uma discussão da Receita Federal, inclusive, sobre isso. Se peraí, vou distribuição de lucro futuro, né? Então, ou seja, como que eu vou ter lucro futuro se essa empresa ela não tem renda? Ela não tem movimentação financeira. Aí a Receita vai falar, é uma forma de fraudar o fisco. E aí eu vou ter uma multa posterior. Por isso que a preferência é, eu dou o dinheiro, esse aqui é o dinheiro. Vou dar o dinheiro e compro as cotas dentro da isenção. Num próximo exercício, provavelmente eu não vou conseguir, porque geralmente é triênio ou quinquênio para ter esse abatimento, mas depois eu vou doar as cotas. Só que mesmo assim eu tive um abatimento de 2,5%, que é, ou seja, eu tive um abatimento maior do que os 2% de ETBI que eu ia pagar. Sim. Né? Então, ou seja, eu tive uma vantagem tributária maior e uma proteção maior, que é esse grande detalhe. Então, até para a gente sintetizar, porque isso também é possível, você não precisa, óbvio que todo mundo quer planejar o mais rápido possível, mas você pode fazer isso ao longo dos anos. Sim. Então, por exemplo, se tem vamos supor, um casal que ele quer primeiro, então a sua indicação seria fazer a doação primeiro para os filhos, de dinheiro, para que eles tivessem a capacidade de compra dessas cotas, e aí pega a isenção, até os 490 mil, né, que você falou, de UFIS. Aí, por exemplo, você não lembra, se não recorda agora nesse momento, mas assim, vamos supor que daqui 3 anos eles podem novamente ter esse desconto? Sim. E doar Às novamente... Aí depende, né? Porque, igual eu tô falando saber. de cabeça, eu não vou lembrar desse detalhe. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, ainda que eles doem as cotas posteriormente, mesmo que eles não tenham essa isenção, como numa primeira estratégia já compensou muito, porque eles tiveram esse abatimento, né? Uhum. Então, por que eu falo dessa parte? Porque se ele doa cotas, ele não vai ter esse abatimento primário. Não seria as cotas, seria o dinheiro para eles comprarem as cotas. E aí depois isso pode ser que não se repita, mas ainda assim vale a pena. Quanto à questão da diferença, né? Vários municípios cobram isso, Divinópolis cobra, BH está cobrando, Paraty não está cobrando nada. Paraty não cobra nada, mas aí vem a questão, que é o que eu falo com muitos clientes, inclusive tem clientes, e isso fica uma dica até para se algum contador estiver vendo, atualizem a declaração de imposto de renda do cliente. Eu peguei um cliente que estava. Você fala atualizando do patrimônio? Do patrimônio. Mas de empresa não pode toda hora. É diferente. Não, mas aí, por exemplo, do patrimônio. Não, falou da pessoa física. Da pessoa física também você não pode atualizar. Mas assim, você manter mais atualizado. Você não pode pegar e acompanhar, sei lá, porque senão. Mas o que não pode ter é o que acontece. Quando eu falo é óbvio que você tem que sempre atualizar quando tiver oportunidade. Mas sei lá, se você comprou um imóvel há 10 anos atrás, é óbvio que hoje ele vale muito mais. E aí você não consegue acompanhar a evolução do mercado com o valor contábil, né? Que você declara. Para fazer essas atualizações são situações específicas. Claro. Mas o que eu estou organizando, além da atualização, eu falo que muitas vezes a pessoa coloca um valor muito menor no valor da declaração, achando que é benéfico. Então, vou dar um exemplo. Um cliente X numa cidade X, para não expor, ele tinha um imóvel X, que era na zona rural, entendeu? Uma fazenda, né? E eram 2, com vários hectares, vários hectares. E o valor na declaração de imposto de renda de um estava 78 mil e no outro 39 mil. Sendo que ela vale milhões. Né? Então, ou seja, quando a gente foi questionar ao contador por que não atualizar, por que não tem uma diferença, ele falou, não, a declaração está certa e pela road pode fazer de qualquer forma. Aí vale a pena mesmo, porque ele vai pagar 2% sobre a diferença. Então, se essa declaração não tivesse corrigida, não seria melhor? E muitas vezes a pessoa herdou isso. É um caso de um outro cliente lá no escritório. Ele herdou isso. Se ele herdou, ele não vai pagar o imposto de renda. Ele já pagou lá o TCMD. Não vai ter uma bitributação. Então, ele pode colocar dentro pelo valor que o município avaliou, pagar os valores no cartório, tudo certinho, e colocar esse valor. E aí, pasme, a estratégia. De repente, pode ser que dentro de 5 anos, os últimos 5 anos, eu posso fazer e mandar para o fisco novamente, se for um caso de herança, aí compensa essa atualização. Né? Mas tem casos que realmente o valor que está na declaração e o valor real, a diferença é gigantesca. Você paga quase que 100% do valor do imóvel, esses 2%. Então, em muitos casos, hoje a pessoa fala, não compensa, será que a road deixou de ser atrativo por não ter os 2%? Na minha visão, não. Depende do objetivo. Se o objetivo é só isenção tributária ou ter, de repente, uma vantagem tributária, depende da sua operação, que é a questão da road patrimonial. Eu vou ter locação, eu vou ter venda, compensa muito.
Eu tô falando... Sim. Aí, por causa do imposto. Aí Aí é imposto de Até do renda, imposto de normal. locação, Exatamente. Imposto de renda. Aí você faz. Sim. Na pessoa física, vai dar 27,5. 27,5. Na jurídica é 11,93. Né? Na compra, na venda é 5,93, ao passo que tiver um ganho de capital. Na outra vai ser 15%. Né? Então, ou seja, na pessoa física, né? Na outra, na pessoa física, para ficar mais claro. Então, ou seja, a vantagem é muito grande. Aí é uma estratégia. Que aí é a holding patrimonial. Na holding familiar, há também essa hipótese, a gente trabalha dentro com o que a gente chama da parte operacional da holding patrimonial, mas também há essa possibilidade de pensar na sucessão familiar, para que depois ele não tenha um problema lá no inventário. E, sobretudo, o que a gente falou lá no início, que é a questão do controle do patrimônio. Ou seja, esse detalhe onde vai ter o pai e a mãe, que nós falamos lá no início, eles continuam tendo os poderes, que a gente chama de poderes políticos e administrativos. Ou seja, eles funcionam como um CEO de uma empresa. Isso se dá por força do contrato social, porque a gente coloca subsidiariamente a aplicação da lei de SAs. Então isso vai facilitar muito, porque a holding é da lei de SAs, né? Então, mesmo que a empresa seja do Simples Nacional, a gente consegue colocar dessa forma, dessa estratégia, e vai facilitar muito a vida da pessoa na hora que for realizar, principalmente a questão de controle e a questão da sucessão. Ainda que, de repente, ela não tenha essa isenção dos 2% de TBI. Mas tem que deixar muito claro para o cliente, né? Tem alguns profissionais que acabam deixando claro, na hora que vai ver, o cliente está com um mundo de impostos para pagar, um mundo de emolumentos para poder pagar, e aí deixa de ser viável. Eu acho que tem que ser feito, óbvio, né? Quem atua em holding tem que fazer esse estudo, essa análise do que é mais adequado para aquele caso. E aí, ó, a minha intenção é essa. Eu quero ter o controle, mas eu também estou preocupada como que vai ser futuramente. Eu quero fugir dos custos de inventário. Eu acho que tem que atender muito o que o cliente quer. Não, eu quero, na realidade, é a patrimonial pela questão da administração dos bens. Então, tem que adequar muito ao que assim, porque quando a gente faz também a necessita. compra e venda, a gente, como não tem a doação de cotas, faria compra e venda de cotas, a gente não consegue manter ali o usufruto dessas cotas, né? Então, aí vem a força do contrato social. Ele comprou as cotas, na doação eu consigo, né? Na doação consegue? Eu consigo. Quando eu falo de compra de cotas, não necessariamente eu consigo usufruto. Mas, se eu coloco por força... Aí vem a questão, no contrato social eu não vou conseguir, mas eu posso ter um documento paralelo que chama acordo de sócio. Um acordo societário. Sim, mas... Então, assim, a vantagem nesse caso é, por mais que haja a venda dessas cotas, por mais que não vai ter a doação, que vai ter essa cláusula de usufruto, que também a gente coloca, nós temos as cláusulas por força do contrato social e do acordo de sócios, que a gente pode colocar que não poder vender essas cotas, não poder, por exemplo, não haver a comunicação, a incomunicabilidade, e haver também a questão da impenhorabilidade, que é uma das vantagens para quem tem empresas, né? De repente a pessoa tem uma empresa, fica muito preocupada com o patrimônio. Foi um caso de um cliente hoje, inclusive daqui de Belo Horizonte, nos procurou, ele estava muito preocupado, porque ele tem 7 empreendimentos e ele está preocupado com o patrimônio pessoal dele. Justamente porque toda atividade empresária é uma atividade de risco. Você tem um passivo trabalhístico gigante porque você tem uma grande rotatividade de funcionários. Devido à alta e baixa do mercado, você pode ter também um problema financeiro. Então ele está preocupado com o patrimônio dele. Então é uma estratégia de fazer isso. Mas foi compra e venda. Eu não tenho como colocar o usufruto, mas eu tenho essas outras cláusulas para poder fazer. E ainda, como eu vou ter o controle da empresa, eu continuo como sendo esse presidente, esse CEO, esse controlador da empresa, naturalmente o controle continua na minha mão. Já que os outros, ainda que tenham as cotas, eles não poderão vender essas cotas. Assim como acontece comumente no direito empresarial. De repente, o sócio tem o direito de preferência. Para que ele possa vender suas cotas para terceiros, ele tem que passar primeiro por uma assembleia, tem que primeiro oferecer para esse sócio, ou até mesmo, né, os outros sócios têm que aprovar essa venda para esse terceiro. Então, ainda assim, consegue essa proteção. Caio, e o que pode entrar dentro de uma holding familiar, além dos imóveis? O que a gente mais poderia colocar? Olha, hoje o que a gente costuma colocar? Imóveis, móveis de forma geral, por exemplo. De repente nós temos o que a gente chama de holding mista, que nós temos a questão de ter ações e ter imobilizado, né? Quando a gente fala de ações, por exemplo, cotas de uma outra empresa. Isso. Né? Então a gente pode ser tanto ações da bolsa mesmo, né? Ou, por exemplo, uma empresa de capital aberto, seja uma SA, ou até mesmo cotas de outra empresa. Então é muito natural ter uma holding que muitas vezes é para controlar outras holdings, né? Então, ou seja, uma empresa para controlar outras empresas. Então, de repente, ela vai deter as cotas de outros. Então, cotas podem estar presentes, ações podem estar presentes, veículos, depende. Eu acho que
na minha opinião, o veículo pessoal não é interessante ele estar dentro da hold, porque a pessoa pode trocar, ele vai mexer dentro da hold. Vai ter que toda hora mexer no contrato social. Não precisa, né? Não há necessidade. Mas eu tenho uma frota de caminhões. Aí sim, né, faz sentido, vai estar dentro desse sistema. Lembrando, gente, a hold não é uma empresa só. Isso é importante deixar claro, né? Por mais que a gente falou lá no início, estamos falando aqui para advogados e advogadas, ainda assim tem que deixar claro, é um sistema que vai ser montado. Então, um cliente é uma transportadora, por exemplo, né? É o caso de um cliente lá também de Divinópolis, ele é uma transportadora. A empresa dele vai estar separada aqui. O patrimônio dele vai ter separado em outro CNPJ, né? E assim sucessivamente. Então, pode também estar. Maquinário pode estar? Pode. Pode também. Dependendo, tem, né? Vamos pensar no caso dessas coletadeiras, né? 4 milhões, né? Então, tem que estar. Quando a gente entra lá na questão da hold rural, tem que estar dentro. Então, é muito importante. O caso, por exemplo, de maquinário, quando de repente a pessoa tem uma granja, tem que estar. Esses maquinários são muito altos, eles até têm seguro próprio, tem tudo isso. Então, é uma forma de proteger o patrimônio em si. Só que lembrando que a gente não vai colocar aquela máxima do investimento, né? A gente não coloca todos os ovos dentro de uma mesma cesta. Para quê? Para que se essa aqui deu problema, eu tenho esse patrimônio aqui protegido. Essa aqui deu problema, esse aqui. Ou seja, o meu principal objetivo para o cliente é: vamos pensar em conjunto para que o seu patrimônio pessoal, inteiramente pessoal, para falar assim, deu tudo errado, deu problema, eu acabei com a minha vida, mas pelo menos o imóvel que você mora, o imóvel que sua família mora, mais alguns imóveis, pelo menos um pouquinho para você sobreviver, isso aqui está separado. O que muitas vezes fala que é a proteção dos bens de família, né? Que até 30% dos bens de família você poderia proteger, né? Então por isso que a hold vem aí como essa estratégia de proteção patrimonial. Muito bom. Voltando ali nas cláusulas, tem alguma restrição de tempo para as cláusulas restritivas, até terceira geração, como a gente faz na doação ou não? Ela tem outra, você pode estabelecer de outra forma? Olha, normalmente o que a gente coloca é que ela vai até o ato de falecimento, né? Então, faleceu, aí por quê? Porque a figura do controlador, do administrador da empresa, ela inexiste, ela vai deixar de existir. Uhum. Então, aí vai outra pessoa entrar. Eu posso determinar quem vai entrar no controle da empresa? Posso. Eu posso determinar quem vai ficar com cada bem? Posso, porque eu não estou falando de sucessão, estou falando de direito societário. Lembrando que eu tenho que sempre respeitar a legítima. Eu tenho que sempre... O que é legítima, né? De forma específica, né? O que é legítimo? É o quanto o herdeiro tem direito, né? Normalmente 50% do patrimônio. Por isso que é ideal colocar os filhos com cotas iguais. Sim. Mas aí, por exemplo, tem filho... Mas aí, muitas vezes, é claro que nós vamos transformar imóveis em cotas. Sim. Mas aí, por força do acordo de sócios... Tem imóveis que vão valer mais. Aí tem imóveis que vão valer mais. Aí o que a gente faz? Por cotas pode estar de uma forma, mas por força do acordo de sócios pode falar: não, o fulano de tal, vamos pegar aqui, ó, João, Maria, pai e mãe, ok? Nós temos o Zezinho, a Mariazinha e o Pedrinho, ok? O Zezinho, de repente, ele já mora num imóvel que, de repente, vale 1 milhão. Uhum. Então, eu posso determinar que o Zezinho vai ficar. A Mariazinha está no imóvel que vale... Caso essa empresa venha a ser dissolvida. Caso venha a ser dissolvida. Não, no acordo mesmo. Eu posso determinar isso. Vamos especificar. A Mariazinha vai ficar com um imóvel que é 2 milhões, por exemplo. Uhum. Então, tá dando mais. E o Pedrinho com um de 500 mil. O que eu posso fazer? Uma compensação com os demais bens. Né? Então, ou seja, eu posso determinar que ele vai ficar com aquela casa no acordo de sócio, não no contrato. Uhum. No contrato social eu vou ter que especificar cotas. Uhum. Né? Então, eu posso colocar uma proporção de diferença? Posso, não tem problema nenhum. Mas, por força do acordo de sócio, eu vou fazer uma compensação no próprio contrato social. Como? De repente, a família tem lá mais algum dinheiro, ou tem um maquinário, tem veículos, então eu vou colocar que fulano vai ficar com mais X% da empresa. Porque, de repente, o Zezinho, ele quer ficar como da empresa. Da empresa. Então ele vai ficar com participação maior na empresa. Ou seja, nesse outro CNPJ, nessa outra célula, nessa outra, como se fala também, nessa outra ordem, ou nessa outro cofre aqui. Então, dessa forma, a gente consegue estabelecer uma compensação. Vai ficar igualitário, mas não necessariamente eu vou perder aquele imóvel, porque essa é a preocupação de muitos pais. Não, ele já mora, ela gosta daquele imóvel, e de repente, Mariazinha não quer saber da empresa. Mas ela vai ter direito aos rendimentos. Então, isso tudo a gente consegue fazer com que essa compensação e fazer com que ela não vai ter o controle da empresa, mas vai ter o direito aos rendimentos. Vendeu, ele vai ter um direito maior. E determinar quem vai administrar. Uma questão que me vem aqui à cabeça, num caso específico, é o seguinte: existe uma empresa que eram 3 filhas. Empresa não, uma família. Eram 3 filhas. E aí 2 filhas participavam diretamente da empresa, uma não. Uhum. A gente
foi fazer esse balanço. Só que quem administrava efetivamente eram os genros. As filhas ficavam mais no financeiro, cuidando dessa parte geral. Quem cuidava do dia a dia, de tocar a empresa, eram os genros. Só que o pai não queria que eles tivessem acesso às cotas. Então tem como você proteger o patrimônio, mas a gente também colocar por questão de um contrato social, colocar que ele tem ali uma administração fica com eles, dessa empresa para gerir, eles vão ter o prolabore, ter tudo normal, e por uma folha de acordo de sócio, ele falou que se eles continuarem casados, até o falecimento dele, quando o falecimento, eles teriam direito a um pouquinho do patrimônio. Então, ou seja, até nesse sentido você tem um controle. É um exemplo do Silvio Santos, né? O Silvio Santos é uma das filhas que comandam o SBT hoje, porque ele já foi se afastando, ele fez uma hold, ele determinou isso tudo mediante hold. Tanto que ele fala, eu não tenho nada. Uma vez perguntaram pra ele, não, e se processarem você? Não tem nada. Eu falo, pô, processar, não tem nada no meu nome. Tá tudo em nome de hold. Você vai tentar pegar alguma coisa. É uma estratégia fantástica de proteção de patrimônio. Só que a maior parte dos empresários que pagam impostos virtuosos por atuar no empresarial, tem uma pesquisa recente que falou que os empresários pagam mais de mais de 500 milhões de impostos a mais. Todo ano, a mais. Ou seja, devido ao nosso sistema tributário complexo demais, às vezes a pessoa não sabe, tá pagando a mais, já pega e paga, não sabe como funciona. Então a gente já paga imposto a mais. Aí muitas vezes funcionário, muitas vezes não tem uma assessoria, então acaba ficando na mão dos funcionários. Nós vemos que o problema de mão de obra cada vez está ficando pior. Nós, os escritórios, estamos passando por isso ou não, né? Muito com isso. Então cada vez mais escasso, cada vez com menos qualidade. Então isso vai acontecendo. Então na hora que vai ver, o patrimônio dele está sempre em risco. Recentemente, Caio, eu até passei por uma situação, acompanhei, né, uma situação que os pais fizeram a doação das cotas e um dos filhos falece e na holding, na constituição da holding lá atrás, foi inserido e não se deixou isso claro, falando que as cotas retornariam para os pais caso algum né, donatário viesse a falecer. Então com isso eles criaram um alerta, mas espera aí, e os netos? Então, os pais recebem as cotas de volta, mas e os netos? E aí um filho olha para o lado e fala assim, mas e se fosse o meu filho aqui? Ele vai ficar sem nada? E aí eles tiveram que parar e falar, como que vamos resolver isso aqui? Então, assim, teve muito diálogo e chegaram num acordo para indenizar os pais, falaram, realmente eu quero as cotas de volta, mas a gente chegou num consenso de indenizar os netos, né? Assim, quanto que daquele filho, mesmo ele não tendo direito, mas se todos os outros vão ter cotas e aí os filhos em si não quiseram trazer os sobrinhos para dentro do contrato social, porque uma coisa é você lidar com o irmão, e outra coisa é você já lidar com uma segunda geração. Sim. Então eles resolveram fazer um pacto entre eles e realmente ali os avós já fizeram um adiantamento e indenizaram os netos ali pelas cotas que pertenciam ao pai. O que eu faria nesse caso, a Ana falou, qual outra cláusula? É uma cláusula também que chama a cláusula de regresso. Para regressar. Se a cláusula estiver bem expressa, isso aí nem discutível. Mas aí eles não acharam justo. Sim. Mas na aí hora não que é acontece, né? Porque assim, e aí um dos filhos que encabeçou, mas peraí, ok, então se o meu irmão que falece, voltou, tá resolvido. A cláusula de regresso ela é muito clara e eles sabiam que as cotas que tinham sido doadas para os filhos regressariam, mas era um patrimônio muito grande. Mas e aí? Então, mas os meus sobrinhos aqui vão ficar sem nada? E se fosse o meu filho? O que eu não quero pro meu, eu não vou querer pro outro. Então, assim, houve-se isso dentro da família, eles tinham acabado de passar por uma perda muito grande, foi-se uma discussão, mas conseguiram chegar ali com bom senso. E aí depois os pais redistribuíram essas cotas pros filhos, mas os sobrinhos não entraram na holding. Mas olha só que interessante, esse caso também aconteceu algo semelhante, só que quando da Constituição. Aí eles falaram assim, não, vamos colocar esse direito de regresso, mas aí teve um caso que eles iam falar, não, eu quero que passe automaticamente. Eu quero que, se no caso do meu filho falecer, já passe pro meu neto. Ele já quis. Teve um caso que foi muito interessante, que aí a holding foi constituída por 2 irmãos, os pais já tinham falecido. E aí, por que constituíram? Porque um irmão não queria que passasse para os outros irmãos, né? Queria passar só para aquela irmã específica. Mas aí ele nomeia um sobrinho dele para ser o sucessor dele. E já nomeia ali no contrato, ou seja, esse sobrinho vai ter esse direito ali a posteriori. Mas olha que interessante, como é flexível, né? Algo que no inventário é impossível fazer. Aí não tem como você fugir.
Eu acho que é bom a gente comentar também, porque às vezes a pessoa acha que a holding seria uma estratégia de blindar o patrimônio, mas para fraudar credor. E aí é bom a gente deixar isso muito claro, mas é bom deixar claro, porque às vezes a pessoa acha que é uma estratégia de você, então eu vou tentar agora blindar meu patrimônio, tentando fraudar credor, e aí isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Até mesmo o termo blindagem eu não oriento a utilizar. Sim. Blindagem patrimonial não existe. No meu ponto de vista, não existe. Não, totalmente a não ser, talvez surja uma corrente recente, falar a não ser que eu coloque meu patrimônio fora do país, em offshores, né? Aí eu teria uma blindagem referente ao Brasil, mas não ainda a assim outros, pode tentar buscar. Ainda assim pode tentar buscar. Porque daí evasão de divisa, aí tem que olhar como que foi você jogou esse dinheiro lá fora. Exatamente, mas isso, se eu fizer tudo certinho, ok. Como que vai conseguir buscar? Só se comprovar que tem, por exemplo, tem lugares que são considerados paraísos fiscais, né? E que, de repente, mas se o crime que eu cometi aqui é idêntico ao crime que cometeu lá, aí sim pode buscar esse patrimônio e aí não tem como. Então não existe blindagem, existe uma proteção do patrimônio. Mas essa questão para a gente pontuar de fato é a partir do momento que já há uma sentença ou já há uma ação, eu tomei conhecimento, eu fui intimado. Aí tem uma discussão, olha, há uma ação em curso, eu poderia fazer uma hold? Eu posso. Mas se eventualmente o meu patrimônio naquela empresa, ou que referente à relação não fiz um acordo, eu não consegui pagar, o meu patrimônio poderia ser buscado dentro daquela hold. Ainda que eu tenha doado cotas, porque eu estaria fraudando. Mas depende, eu fui intimado? Se eu não fui intimado, não. Porque eu não tinha conhecimento. Porque o ato jurídico, a gente fala de ato jurídico perfeito, uma segurança jurídica. Então eu já tinha feito antes. Né? Então é uma discussão, né, que existe, mas no meu entendimento eu vejo que não. Que poderia a pessoa constituir, hoje ela não foi intimada, não tem conhecimento nenhum, ela pega e vai fazer. Ela não foi intimada. Né? Então ali ela vai responder com o patrimônio que ela tiver na época, até mesmo por a gente ter segurança jurídica, e ela já doou os bens dela, eu posso doar, posso fazer o que eu quiser com o meu patrimônio, eu posso vender e etc. Porque imagina, vai ter uma ação ano que vem e eu pego e vendo meu patrimônio para você. Você é o terceiro de boa-fé, não é que a gente fala? Eu doei pra você. Não, o terceiro de boa-fé. O negócio jurídico foi feito. Então é o que a gente fala, regulariza o patrimônio, né? Que é um outro assunto, mas o pessoal não regulariza. Não. O pessoal quer fazer a hold e não regulariza. É o primeiro ponto, né? Também para se constituir uma hold aí. O patrimônio tá regular? Porque muitas vezes a gente vai encontrar aí vários imóveis que até mesmo a pessoa acha que ele é regular, mas ele não tá. Não tá regular, e a gente encontra obstáculo de fazer integralização. Em várias pesquisas recentes, se não me engano, do Sebrae, do IBGE e etc., eles apontam que mais de 50% dos imóveis no Brasil são irregulares. Sim. Nós estamos falando bem só em urbano, mais de 60 milhões de imóveis em perímetro urbano que são irregulares. Então, ou seja, tem um cliente agora perguntei para ele, o que você tem de patrimônio? Aí ele foi falar, o que eu tinha de patrimônio? Na hora que foi ver, mas está escriturado? Não. Já está no seu nome? Não. Ué. O que está contrato de compra e venda? E aí a lei fala que é a máxima que a gente fala no direito, só é dono quem registra. Né? Recentemente eu passei por isso, fui perguntar, mas não, eu tenho, são 3, mas os 3, não, acho que, enfim, no final tinha só recibo de compra e venda registrado. Eles acham que ter um documento já é um imóvel regular. E nem sempre esse documento vai refletir essa regularização. E sem contar que nós temos as questões, né? Será que eu tomo alguma dívida fiscal frente àquele imóvel? Será que aquele imóvel ele tem algum tipo de penhora, ou de arraso, ou de alguma coisa, né, que possa impedir essa transferência? Então esse detalhe é importante, porque tem cliente que não tem. Vou dar um exemplo bobo, mas que não está irregular. Um cliente, ele comprou um imóvel financiado. Ele não tinha dado a baixa do financiamento. Já tinha pago, mas não tinha dado a baixa. Não deu baixa. Então, ou seja, como é que eu vou integralizar o imóvel que está alienado ao banco? Não tem nem como. Não tem nem como, né? Ou assim, Caio, eu sei que tem muita gente aí, né? Até porque o público da AMAD é advogado, e muita gente com interesse em atuar em hold, muita gente... Eu acho assim, quando a gente pensa, o primeiro ponto é entender que a hold é por fases, né? E principalmente no momento também da gente cobrar, sempre fazer um projeto prévio, entender a viabilidade, colocando para o cliente quanto que aquele planejamento vai lhe custar. Sim. Então eu posso fazer um estudo, tá aqui, é X, e a gente vai seguir por qual caminho? Vai ser no final, tem TBI no início, tem doação, vai ter compra e venda, vai ter doação de dinheiro, o que vai acontecer efetivamente? Então a gente entender isso e depois entender que a primeira fase ali da integralização, a segunda fase do momento da transmissão das cotas, isso também é muito importante. Com certeza. O que eu costumo dizer é o seguinte, primeiro, hold
não é uma coisa para amadores. Não. Não dá. Não se aventure nesse universo sem estudar muito. Quando eu fui fazer o meu primeiro curso de extensão de forma... foi muito intensivo que eu fui fazer, eu já tinha estudado, assim, tinha pesquisado tudo que vocês imaginarem de hold. Já tinha visto várias pessoas falando e etc, antes de fazer. E aí depois que eu terminei esse curso, aí eu descobri que tinha uma pessoa que falava numa língua completamente diferente desse profissional. Aí eu fui estudar o que ele falava, né? E aí agora surgiu um terceiro falando, então vamos estudar, vamos ver. E eu costumo dizer que a hold é personalizado. Sim. Não adianta eu querer copiar modelos. Todo cliente chega pra mim, Kai, quanto que é uma hold? Cara, como é que eu faço? Quanto que é? Eu falo, não tem como te falar, porque não é a mesma métrica. É até injusto você cobrar pelo patrimônio, porque de repente eu tenho um patrimônio de 10 milhões, são 2 imóveis de 5 milhões, eu vou ter pouco trabalho para poder fazer, né? Agora eu tenho 10 milhões de patrimônio, mas eu tenho 10 imóveis em 5 comarcas diferentes, é o trabalhão que eu vou ter para fazer, né? Eu tenho 10 milhões, mas esses imóveis eu vou alugar? Não vou alugar? São 10 milhões, é dinheiro, é empresa. E aí? Cada detalhe, cada empresa é algo completamente diferente. Então depende muito do trabalho. Mas é importante, primeiro, eu ter ver essa viabilidade. É caso de hold? Porque dependendo do caso, igual desse cliente estava tudo irregular, não, peraí. Você não consegue Vamos regularizar esse patrimônio seu. Nós podemos sim fazer uma estratégia pensando na hold no futuro, mas vamos regularizar. Ou de repente, peraí, são 10 imóveis? Nós temos 5 aqui, vamos colocar esses 5 aqui na hold tá regular, esses outros que nós vamos regularizar primeiro. Sim. Né, por uma lógica. Tem casos, por exemplo, de cliente que eles não fizeram o inventário. Aí o caso que eu peguei eram 5 imóveis. 3 estavam constando a esposa. Não, 2 estavam constando a esposa. 3 não estavam. Esses 3 dava para colocar, porque não precisava nem abrir inventário, porque ela tinha falecido. Os outros 2 a gente não podia. Né? Então, ou seja, é literalmente sentar e debruçar, estudar a matrícula, ver o que está acontecendo, ver todos esses aspectos, que aí sim eu vou conseguir montar. Óbvio, cobrem por esse serviço. Sim. Porque no passado, na minha primeira hold, quando eu fui fazer, a pessoa falou, hold. Quando lá atrás, esse 2021, 2022, não lembro, quando a gente foi começar a trabalhar com isso, e aí eu adorei o universo, né? Achei o que eu queria, que era conciliar a junção dos imóveis, estudando, comendo livro. Estudando muito. E aí, quando a gente foi fazer, a pessoa empolgada, não, vem cá, vamos sentar, não cobrei nem consulta, vamos montar toda a estrutura, etc. A pessoa, vai ficar muito caro, eu não quero, não. Aí, perdi meu serviço. Aí, você não tinha cobrado pelo projeto inicial? Não tinha cobrado nada pelo projeto inicial, por nada. Perdi ali, né? Mas foi uma experiência. Por quê? Porque aí eu fui ver, então é assim que eu posso montar. Eu posso montar dessa forma, eu posso cobrar dessa forma, eu posso fazer isso aqui desse jeito. Eu já sei que o cliente faz, e aí eu cobro por fase. E aí, cada fase posterior abate a anterior, porque o cliente não perde o trabalho. Mas o nosso trabalho também é pago, que é muito importante nesse detalhe. Mas, mais uma vez, não se aventurem por aí. Porque o que acontece? Nessas nossas andanças, inclusive pela AMAD, né, que a gente vai andando, a gente já foi em alguns municípios ali no Centro-Oeste. E tem uma cidade X e um profissional X, né, que falou, sei fazer hold, faço hold. Me contatou, e aí dentro disso, doutor, tô precisando de umas diligências, eu falei, eu não faço, mas o pessoal da minha equipe aqui faz. E aí a gente passou as diligências do pessoal da equipe, o pessoal estava executando, e aí depois a equipe foi me contar. Não, aqui tudo me pergunta. Como é que faz? Eu falo, não, então falo para ele ligar no escritório, a gente poder sentar, fazer uma parceria, resolver, porque não sabe fazer hold. Hold não é abrir uma empresa e colocar o patrimônio lá dentro, não. Eu tive uma discussão com outro colega também, uma discussão no bom sentido, não, uma conversa, e aí falava, não, mas eu falo que qual cliente nenhum vai pagar, isso aí não tem como que você tem. Eu falei, mas o que você vende como hold? Eu falei, eu também faço hold. O que eu vendo? Não, eu abro CNPJ, eu coloco lá o patrimônio lá dentro, depois dou as cotas para os filhos. Tá bom, isso é hold? Na minha visão, não. Qual que é a sucessão? Será que eu preocupei com isso? Será que eu preocupei realmente no que o cliente queria? Igual nesse caso, será que eu preocupei em colocar cotas ordinárias ou preferenciais? Ordinárias não direito a votos, preferenciais, preferência de distribuição de lucro. Será que eu preocupei realmente como que vai ficar esse patrimônio dele, como que não vai? Será que realmente só colocar lá dentro, se ele alugar esse imóvel, ele vai aí ele teve isenção de TBI. O que fala o artigo 156, parágrafo 2º, né? O que fala? Tem isenção salvo atividade imobiliária. Sim. Depois vai vir, o município vai bater na sua porta, ó. Fulano, aqui, ó. O ITBI tá aqui, ó. O ITBI tá 2%, você vai ter uma multa, que você vai ter porque tem casos desses que aconteceu, vai vender, não colocou. Aí não colocou mais estratégias contábeis, e aí a pessoa vai tentar vender, não consegue, ou ela desconstitui a hold e vai vender errado. E aí o ganho de capital na pessoa física é quanto? 15%. Na pessoa jurídica, 34%. Então eu saio de 5,9, 5,3 que eu pagaria para poder vender para 34%. Aí pensa, o imóvel é 1 milhão.
Eu tô falando de 340 mil reais. Olha o absurdo que isso pode acontecer dentro do cliente. Por quê? Porque eu não observei a parte contábil. Então, quando chega lá no escritório, eu tenho a pessoa que faz a questão matrimonial, que a gente ainda não tocou no assunto, né? Na questão da parte matrimonial. Tem uma questão disso aí que tem que ver. Eu tenho que reservar, preservar e respeitar o regime de bens. Sim. Né? Que é muito importantíssimo. Aí tem uma outra parte que eu vou verificar só a parte tributária. Qual que é o melhor enquadramento tributário? É lucro presumido? É lucro real? Eu vou ficar no simples? Que é diferente de ser limitado. Uma coisa é enquadramento societário, outra coisa é enquadramento tributário, né? Então, ou seja, e qual vai ser a melhor vantagem? Cada empresa, cada caso vai ser um caso. Então, ou seja, aí a gente senta e verifica todos esses detalhes. Então, hoje eu falo para o cliente que quando ele chega, é uma equipe multidisciplinar que vai atendê-lo. Porque não tem como nós, como advogados, pelo menos na minha visão, saber tudo. Eu não sei tudo de uma contabilidade, por exemplo, vai conseguir me falar, não, cara, isso aqui, essa estratégia assim, sim, vai ser melhor. Matrimônio. Por exemplo, quem atua com sucessão e com a parte de família vai ter uma expertise muito maior do que eu no direito empresarial, né? Que estou no direito empresarial e ela não vai ter a expertise que eu tenho no empresarial. Então, ou seja, é uma consonância de fatores, uma junção para que tenha o melhor serviço e tenha o melhor caminho. E, sobretudo, deixe o cliente ciente de tudo, porque a hold também representa em determinados momentos risco para ele. Ele tem que saber que, eu tive a isenção lá atrás, mas o município pode vir atrás dessa diferença? Sim. Pode. E aí? Ele vai dizer, tá pronto? Não quero ter risco. Então paga o ITBI, que aí você não tem problema nenhum. Não, vou correr o risco. Então vou correr o risco. Mas assina um documentinho aqui para mim, né? Como advogado, faça o cliente assinar documento. Ele tem que assinar documentos. Eu vou mexer, eu vou abrir empresa para ele lá na contabilidade e ele não quer fazer nada. Ok, eu vou fazer isso. Ele vai me dar um tempo de autorização, sabendo que a responsabilidade é dele, da empresa. Por quê? Porque senão amanhã ou depois nós vamos ter um processo até perante a ordem por ter uma desídia profissional, uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, porque a gente não cuidou dessa parte. E aí eu aprendi isso na minha segunda hold. Por quê? Era um cliente que achou que a hold, porque naquela ânsia de querer fazer, não, a hold, passei o orçamento, começou a pagar, beleza, e tal, tudo mais. Na hora que eu apresentei os emolumentos para ele depois, o que eu não apresento, eu apresento agora tudo junto, né? Os honorários, emolumentos, tudo eu apresento junto. Apresentei para ele depois, porque ele estava com muita pressa, ia viajar, etc. Na hora que ele foi fazer o emolumento, ele vai cair para trás. Por quê? Porque fica caro no cartório. E cartório tem como negociar? Não. Não tem nem como a gente negociar o prazo do serviço de valor. Empresa. Não, aí nesse caso a gente tinha começado a pagar, ele picou, eu falei, vamos fazer o seguinte, você está preocupado com isso? Então vamos paralisar o seu contrato, você não precisa pagar mais R$1 não. Vamos resolver isso, aí a gente foi cuidar da declaração que estava errado, foi fazer não sei o que, até uniformizar para retomar agora, em 2024. Né? Ou seja, por quê? Porque ele não tinha dinheiro para dispendiar aquele tanto de uma vez, não tinha um capital suficiente. Então, ou seja, pode ser por fase? Pode. Qual é o problema disso? Nenhum. Por quê? Porque você dá segurança para o seu cliente e dá tempo, porque em vida ele vai ganhando dinheiro, vai pagando, vai ganhando dinheiro, vai pagando, e vai incluindo, igual no caso do cliente, acabei de constituir, eu vou comprar outro imóvel. Qual que é a melhor estratégia? Comprar no CPF, depois passar para a hold, ou comprar direto na hold? Me manda o valor do imóvel, vamos estudar. É melhor doar para o pessoal lá o valor do dinheiro, eu vou comprar as cotas e com o valor que entrar dentro da empresa eu compro também imóvel. se a holding tem o patrimônio, né? Sim, se ela tem recurso. Se ela tem recurso em caixa para comprar. Exatamente. Até porque se ela é só de guarda de patrimônio, ela não vai ter. Né? Não vai ter nenhum. Então, nesse caso, a gente pode doar valor para os herdeiros, não, para os sucessores, ou para quem ela vai doar, doa o valor em dinheiro, eles compram as cotas, a empresa vai passar a ter dinheiro e ela compra o imóvel. Em vez de ter dinheiro. Realmente é um mundo que vai em cada caso, né? Cada caso. E o regime de casamento, ele importa muito também no momento de constituição da holding. Até porque se o imóvel é particular e eles são casados em regime de separação total, a gente vai ter um obstáculo aí de constituir a holding em nome dos dois. Tem que constituir em nome dele, depois fazer doação ou outra estratégia de compra e venda, alguma coisa que seja ali realmente mais eficaz. E além desse detalhe, quando é a comunhão universal ou até a parcial, aí você tem que constituir, dependendo do caso, um condomínio de cotas, né? Sim. Fazer um condomínio de cotas, colocar os dois lá dentro, nomear dentro desse condomínio um administrador, então vai ter ele de repente mais uma pessoa, igual tem um caso lá, e virou um contato social enorme, porque aí é os dois, um condomínio de cotas, um administrador e o outro também é sócio, né? E até para especificar, até você doar as cotas e sair, né? E aí deixar ali como administrador permanente um dos dois só, porque você já constituiu lá atrás um condomínio de cotas. Mas o regime vai mandar muito e tem que ser de pleno interesse dos dois constituírem, né?
Porque muitas vezes pode acontecer, não, eu acho que a melhor estratégia é a hold, mas o outro não concorda. Não, eu quero doar, eu quero fazer. Igual teve um caso, uma cliente chegou lá, era caso de hold, queria fazer a hold, não, é muito complexo, esse trem de feedback, mas é complexo porque você não é advogado, você não vai entender, você não vai saber fazer. Então, mas eu vou ter a dor de cabeça, mas eu tenho que te explicar, porque você que vai pagar, você tem que saber, né? E ela, não, mas quer saber, doutor, vamos fazer o seguinte, vou sentar, vou conversar com meus pais, tava olhando pro pai, vou sentar, vou ver com ele, mas provavelmente eu vou falar com eles, não vão doar mesmo, melhor, procuro o senhor, a gente faz a doação, faz tudo, qual resolve de tudo, melhor, vou pagar mais caro, mas prefiro. Tem pessoas que preferem, né, mas eu não indico, né, não indico porque a hold geralmente é o melhor caminho, e aí a gente falou, né, a hold vai girar de 3 a 12% do patrimônio, enquanto o inventário vai ser de 10 a 40% do patrimônio. Na doação, você perde o controle do seu patrimônio, tem uma série de circunstâncias que pode acontecer depois. E, por favor, não tem a ver com a hold, mas caso que a gente vê, não adianta você colocar em nome de terceiro também e achar que o seu patrimônio está protegido, né? Essa pessoa pode morrer, essa pessoa pode se separar. E eu tive um caso específico disso, que eu fiquei até dó do senhorzinho, mas ele vacilou demais. Porque foi um caso desse, né? Uma empresa que a esposa era sócia, estava sofrendo uma ação, eles ficaram com medo, então a intimação ele pegou, transferiu todo o bem dele pro sobrinho. O sobrinho depois pegou e separou. O que aconteceu? A esposa pediu o patrimônio, metade do patrimônio que ele tinha no nome dele. E aí entrou com ação para comprovar que não era dele, etc, mas é dono quem registra, né? Tava no nome dele. E aí a gente tentou fazer toda a estratégia e conseguiu fazer um acordo, mas aí nessa brincadeira foi pelo menos 100 mil. Bem, chegando ao fim, mais um, passou muito rápido, gente. Nós estamos aqui já bem um tempinho, mas ficou legal, Samuel, esse... Bom, interessante o assunto. Bem interessante. Fazer a hold do Samuel. Isso aí. Bem, Caio, queria te agradecer a participação. Aqui o Amadcast está aberto sempre, volte sempre. Né, todas as vezes que você vem em Belo Horizonte, chama a gente e já fica aqui o convite para depois você vir falar sobre oratória, né? Porque você trilha também essa situação ajudando outros advogados, que isso também é muito legal. Primeiro agradeço mais uma vez, né, o espaço, o convite, e com certeza a gente vai voltar mais vezes. E essa parte, né, a gente deixou fora no início, né, eu sou palestrante há mais tempo que advogado. Eu comecei a palestrar com 15 anos, na verdade. Eu palestrava em curso de autoconhecimento, ainda palestro, uma instituição filantrópica que eu faço parte, e desde 2016 profissionalmente, né, nessa parte de oratória, voltado para vendas, negociação, que é uma área que a gente faz muito no escritório mesmo. Os maiores êxitos econômicos que nós tivemos foi em questão de negociação mesmo. Eu acho que é um grande caminho para o advogado que quer avançar na carreira, porque dependendo do Poder Judiciário é complicado, para não falar outra coisa, né? E a oratória, hoje a gente faz parte, né, já, como palestrante profissional, faz parte da comissão de oratória da OAB, e aí também se descobre a Elisa, como presidente, pra gente fazer um curso, já estamos conversando de oratório, vamos voltar e falar de oratório, porque eu costumo dizer que a maior ferramenta que nós como advogados e advogadas temos, e eu quis ser advogado desde sempre, que eu achei uma profissão muito honrosa. Sempre foi isso, não é balela, é uma vontade mesmo. Eu acho que a gente não utiliza todo o poder que a gente tem, de transformação de sociedade, do uso do poder que a gente tem, do conhecimento, mas a gente tem que ter uma boa oratória, uma boa comunicação. Né? A doutora... eu acho que a gente defende, a gente fala pelo outro, então Sim. A oratória para o advogado ela é ferramenta de trabalho. Exatamente, porque, igual a doutora falou, olha, eu vou ter um recurso para terminar, a gente estava conversando. Aí a Ana dizia, um recurso para terminar, então o que é isso? É comunicação, né? E como eu vou utilizar isso num cenário, numa audiência, num podcast, numa entrevista, numa questão de negócio, num evento igual estava sábado, você vai fazer parceria, é oratória, é comunicação, é linguagem corporal, é tudo isso que vai fazer tremenda diferença. E isso vai também para a área da venda, para saber persuadir meu cliente, saber fazer fechar, e aí vai ter advogado que fala, não, isso é impossível. Mas para outros não é. Por quê? Porque tem um manejo maior da comunicação. A maior ferramenta que nós temos, na verdade, é isso. E se a gente parar para pensar, todos os grandes profissionais, ou todos os grandes ícones da nossa sociedade, históricos, tiveram uma grande comunicação. Sócrates, Jesus, Steve Jobs, Silvio Santos, tantos outros, né? Ou seja, a comunicação, ela é vital para que a gente consiga chegar. Então já ficamos com outro podcast esse assunto, né? Com certeza. Caio, para finalizar, me veio à cabeça de você, na realidade eu ia te perguntar, para quem quiser trilhar o caminho da hold, se você indicaria algum livro ou algum doutrinador.
E também de oratória, já que a gente falou sobre Sobre oratória, se oratória. tem algum livro também, ou alguma coisa que você indica para quem quer aprofundar nos dois assuntos. Olha, de holding é complicado, porque são versões diferentes hoje. Mas assim, né? o Mas, assim, inicial. o inicial, o que eu o penso assim, iniciante. olha, eu tenho um livro lá, agora vai me fugir o nome do autor. Eu posso depois mandar uma foto. Sim, Aí a eu gente fiz- compartilha. eu Você compartilho. marca. Eu vou marcar a Madi e compartilha. É um livro excelente, ele é bem básico mesmo. Esse é porque ele vai ter o básico para você entender o que é hold, como que são as estratégias. Agora me fugiu o nome do autor aqui. Eu comprei recente um holding descomplicada que eu achei bem. Isso. Esse ela trata nisso aí de hold e planejamento, né? Então ele é bem interessante. Esse aí. Agora sobre oratória, esses eu posso falar de cabeça, né? Olha, O Corpo Fala, é um livro extraordinário. Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Daniel Carnegie. Como falar em público e influenciar pessoas, que também é dele. É excelente, eu tenho esses livros, inclusive. Como convencer uma pessoa em 90 segundos. As armas da persuasão. E vários outros. Mas Mas aí já tá. Já tem uma biblioteca. Mas aí, sobretudo, que eu falo pro pessoal, eu falava como pessoa no sábado. Não adianta querer trabalhar comunicação sem trabalhar a pessoa. É por isso que muita gente fala na oratória. Ninguém quer saber de oratória. A pessoa, eu preciso de oratória, Mas quem quer saber de oratória? Você quer saber de persuasão, quer saber como é que eu vou usar esse bendito desse negócio para convencer a pessoa. Para trazer dinheiro para dentro do meu escritório. E é isso que a gente propõe. E assim, a gente, né, hoje em dia, em tempos de rede social, a gente produz conteúdo. Também pra gente, tem que saber, a gente estava conversando sobre isso um pouco antes, inclusive da Ana chegar, mas assim, a questão das narrativas, do storytelling, de você também saber contar histórias, de você saber criar, como você vai prender ali as pessoas, como você vai... para que elas entendam qual que é o trabalho que você efetivamente faz, a gente saber criar essas narrativas dentro da rede social é muito importante. E hoje, para o advogado, né, utilizar a rede social, para mim, eu acho que é essencial, pelo menos na minha advocacia, ela é bem essencial. Network é tudo, né? Quem não é visto não é lembrado. Então eu vou ter que aparecer na rede social, vou ter que aparecer no podcast, vou ter que aparecer numa rádio, aparecer numa TV, ir em evento, fazer essas coisas. Quem não é visto não é lembrado. Inclusive me sigam na rede social, Caio Miranda Oficial. Eu vou deixar aí a rede social para vocês procurarem lá. É isso então, Caio. A gente agradece a disponibilidade. Já vamos marcar o segundo sobre oratória, tá? E muito obrigada. E tem também, né? A gente vai fazer um evento em Divinópolis logo. E lembrando que estamos com inscrições abertas para o segundo Congresso Mineiro de Direito Imobiliário. Vai acontecer no dia 26 de julho. Então, assim, a gente já está no finalzinho do segundo lote. Faltam 50 dias praticamente ainda para o evento, mas a gente já está com 80% dos ingressos totais vendidos. Então, assim, enfim, não deixe para a última hora, senão porque vocês vão perder. Exatamente. Vão perder. E assim, para quem ainda não olhou a programação do Congresso, confiram, porque o Congresso a gente separou muito a dedo todas as áreas do imobiliário, pensando em quem atua com locação, condomínio, regularização de imóveis, regularização fundiária, tem muita coisa boa. Então esteja conosco no dia 26 de julho. Então é isso, Caio, muito obrigada, até a próxima. Ana, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.